Olá, eletrizados! Tudo bem com vocês? Vitor de Holanda, cardiologista, aqui para ajudá-los a tratar melhor os pacientes de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre tratamento de hipertensão. É sempre uma dúvida frequente entre os acadêmicos, estudantes de medicina e estudantes de clínica médica, como escolher o tratamento para hipertensão dos seus respectivos pacientes, dos seus pacientes. Primeira coisa, tá? Estratificar o risco do seu paciente. É um paciente de muito baixo risco, de baixo risco, moderado ou alto risco. Lembrando que os pacientes de baixo risco e muito baixo risco, o tratamento realmente é o tratamento não farmacológico, ou seja, aquele que convencionou se chamar de mudança no estilo de vida. E o que seria essa mudança no estilo de vida? Melhorar a alimentação, prática de atividade física diária de forma regular e perda de peso. E muitas vezes essa tríade, né, essa união dessas três situações vão gerar controle da pressão no paciente. Ele provavelmente não vai precisar tomar remédio, que é o grande medo dos nossos pacientes. E quando a gente precisa, então, iniciar o tratamento, depois de 3 meses nessa tentativa não farmacológica nos pacientes de baixo risco, nos pacientes de moderado risco em diante, a gente vai iniciar tratamento farmacológico, ou seja, tratamento com medicamento. Bem, nesses casos, nós vamos avaliar caso a caso. As diretrizes nacionais trazem que nós temos na base da nossa pirâmide de tratamento, como vocês estão vendo aqui, o uso de IE-cobrar, o uso de antagonista do canal de cálcio, bloqueador do canal de cálcio, e o uso de diuréticos tiazídicos como a primeira escolha no tratamento antihipertensivo desses pacientes. Lembrando que quando eu escolho fazer o tratamento com algum desses, se o paciente tem de moderado risco em diante, ou estágio 2 em diante da pressão, o ideal é que eu já inicie com uma associação medicamentosa, tá bem? Então, por exemplo, eu faço um IECA com bloqueador de canal de cálcio, ou então bloqueador de canal de cálcio com tiazídico. Então, como eu escolho, como eu pego essas informações e transporto para a minha clínica diária, né? Que a grande dificuldade é no dia a dia, como eu faço a escolha para os meus pacientes. Entenda o seguinte, cada uma dessas classes dessas medicações tem um perfil de atuação. Por exemplo, IECA, ele tem um perfil de mudança de equilíbrio do sistema renina, angiotensina, aldosterona, fazendo com que esses pacientes, então, tenham maior equilíbrio do seu eixo hormonal. Logo, pacientes, por exemplo, com distúrbios metabólicos, diabéticos, dislipidêmicos, vão se beneficiar muito mais de ECA ou BRA, até mesmo porque esses pacientes têm uma chance muito maior de desenvolver insuficiência cardíaca. E, dentre as 3 drogas, né, que podem ser utilizadas na base da pirâmide para tratar a hipertensão, IECA e BRA são as drogas que estão ainda associadas ao tratamento da insuficiência cardíaca. Já naquele paciente que tem a doença aterosclerótica, o medicamento que vai nos ajudar, inclusive, como antianginoso, como diminuidor da dor no peito, são os antagonistas do canal de cálcio, bloqueadores do canal de cálcio, tanto os de hidropiridínicos quanto os não de hidropiridínicos. Lembrando que diltiazem, cardizem são medicamentos que ajudam, inclusive, o paciente a melhorar sua qualidade do sono, tá bem? Por eles serem derivados de azepínicos. Então, nesse perfil de pacientes que precisam melhorar a qualidade do sono, reduzir frequência cardíaca, mas não sejam portadores de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o bloqueador de canal de cálcio, cardizem e diltiazem entram numa boa escolha. O amlodipino, ele foi associado nos estudos, inclusive, a redução de placa aterosclerótica em carótidas. Então, vejam bem, é uma medicação que melhora a função renal,
que reduz mortalidade, controla a pressão, melhora o relaxamento do endotélio e ainda traz como benefício redução de placa aterosclerótica. Ótima escolha. Enquanto os tiazídicos, a gente tem que tomar um certo cuidado. O mais utilizado é a hidroclorotiazida, por questões óbvias, né? É uma medicação que consegue ser pega de graça na farmácia popular. Além disso, ela é um fármaco de fácil manipulação, então ela vem na formulação com diversas outras associações, valsartana hidroclorotiazida, ramipril hidroclorotiazida, outros IECAs, outros BRAs, né, até mesmo losartana. Por conta disso, é uma medicação extremamente prescrita. É eficaz no controle da pressão, não há dúvida nisso, sabendo-se que de 12,5 miligramas em diante, o efeito sobre controle da pressão é igual, tá bem? Então não adianta eu fazer 50 miligramas de hidroclorotiazida com o objetivo de controle da pressão. Eu posso aumentar o efeito diurético desse medicamento, em compensação aumenta efeitos colaterais, redução de potássio, redução de sódio, sem diminuição de mortalidade, que é o que a gente quer quando está tratando também hipertensão. O efeito maior dos tiazídicos, né, dos diuréticos tiazídicos, no controle da hipertensão e redução de mortalidade, é porque depois de 15 dias de uso, o efeito maior prevalente já não é mais tanto de diurese, mas sim o de vasodilatação. Então, toda vez que a gente faz vasodilatação, a tendência é que a gente também provoque redução de mortalidade. Isso não é uma realidade para todas as medicações, tá bem? Então, eu posso associar o tiazídico naquele paciente que tem a retenção líquida, por exemplo, de muito comum em mulheres pós-menopausadas, que acabam tendo uma retenção maior de líquido, e pode me ajudar no controle dessa pressão. Muito cuidado na associação de tiazídico com atenolol. Por quê? Foi uma associação que aumentou índice de diabetes, tá bom? Tendo em vista que os dois são pró-metabólicos, os dois alteram o metabolismo a ponto de gerar dislipidemia, ou seja, aumento do nível de triglicerídeo, aumento do nível de glicose, tá bom? E gerando resistência à insulina. Então, hidroclorotiazida com atenolol, além de descompensar o diabetes de quem já era diabético, acabou gerando novos casos de diabetes. Vou falar um pouquinho mais do atenolol daqui a pouco. Antes, eu quero falar da quarta droga. Então, depois que você fez as associações IEC-BRA, hidroclorotiazídicos, né, que aí a gente vai ter indapamida, clortalidona, hidroclorotiazídico, mais um bloqueador de canal de cálcio, e mesmo assim não atingiu a meta de nível pressórico do seu paciente, você vai passar para a quarta droga. Então você associa, primeiro você inicia com a dose mínima de uma associação, porque quando você faz isso, você tem mais chance de atingir a meta terapêutica, com menos efeitos colaterais. Depois você associa a terceira droga, também com uma dose inicial. Não atingiu, você aumenta a dose das três. Não atingiu, atinge a dose máxima das três drogas. Não atingir a dose máxima das três drogas, não atingir a meta pressórica, eu passo para a quarta droga. A quarta droga é o inibidor mineralocorticoide espironolactona, tá bem? A gente tem hoje no mercado o eplerenone, representado pelo INSPRA, o seu único representante, que também está entrando para nos ajudar no tratamento da hipertensão, sendo que a espironolactona demonstra mais efeitos antihipertensivos e está aí no mercado há um bom tempo. Só que o que a gente vê muito acontecer? Os pacientes não chegam com essa associação no nosso consultório. Geralmente a quarta droga aí vem o atenolol. Atenolol não é um bom antihipertensivo, tá bem? Ele não reduz pressão na base da aorta. O estudo dele, comparando o efeito dele com o placebo, ele foi inferior ao placebo na redução de mortalidade. Tem meta-análise mostrando que ele aumenta a chance de acidente vascular cerebral. Então,
além de ter aumento do perfil metabólico, como eu já falei, diabetes, é uma medicação que não nos ajuda. Os beta-bloqueadores em geral, pessoal, quando ele reduz a frequência cardíaca, ele manda um sinal lá para o rim de que o débito está diminuindo naquele momento. Lembra? Débito cardíaco, olha a fórmula, é igual volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, se eu diminuo a frequência cardíaca nesse primeiro momento, eu diminuo também o débito cardíaco. Diminuindo o débito cardíaco inicialmente, o meu rim entende que eu preciso liberar renina, angiotensina e aldosterona para reter sódio, reter água e melhorar o volume sistólico, melhorando o débito cardíaco. Então, quais são os beta-bloqueadores que vão me ajudar? São os beta-bloqueadores que possuem efeito de vasodilatação e principalmente os que atravessam a barreira hematoencefálica, porque vão atuar lá no sistema nervoso central também, diminuindo efeitos das catecolaminas no sistema nervoso central, melhorando então a pressão e tendo um efeito de redução de mortalidade. Existem momentos em que eu posso jogar o beta-bloqueador para a primeira fase, para a primeira opção. São elas: paciente portador de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, paciente pós-infarto ou portador de doença arterial coronariana grave e pacientes que sejam do sexo feminino em idade fértil. Eu posso utilizar o beta-bloqueador na primeira opção, principalmente o nebivolol, tá? Que é bem seguro em mulheres em idade fértil, apesar de a gente não ter estudos em grávida, por questões óbvias, né? Ninguém fica estudando, mas ele não atravessa a barreira placentária, então não teria efeito no feto, teoricamente. Não posso afirmar com certeza, porque não foram feitos estudos a respeito, mas é uma medicação segura, tá bom? Tendo feito todo esse passo a passo, então, tratamento não farmacológico, associação das 3 classes, depois uso da espironolactona, né, um antagonista mineralocorticoide, eu posso utilizar beta-bloqueador ou medicamento alfa-agonista, tá bom? E assim eu vou progredindo o meu tratamento, fazendo a escolha correta de acordo com o perfil do meu paciente. Fica ligado, porque nós teremos muitas novidades no canal. Olha, estamos aqui melhorando o nosso cenário. Eu queria a contribuição de vocês. O que vocês acham que a gente poderia colocar aqui para ficar um pouco mais bonito e confortável para vocês? E lives todo mês, teremos convidados para participar conosco sobre doença cardiovascular e outras doenças do sistema orgânico em geral. Coração e fígado, coração e rim, coração e cérebro. Fiquem ligados porque tem muita novidade vinda no canal.